Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de base de dimensão, a gente precisaria completar um pouquinho com uma parte da teoria importante que a gente não chegou a ver na aula, mas eu resolvi fazer esse vídeo de complementação, ok? Então nós temos alguns resultados depois que a gente aprende a calcular a dimensão que podem ajudar muito a gente com relação a determinar se é base ou não, se é LI ou LD. Então, propriedades, olha, supõe que V é um espaço vetorial com dimensão n e S é um subespaço vetorial de V. Então, primeira propriedade, a dimensão de S é sempre menor ou igual a n. A dimensão de um subespaço é sempre menor ou igual à dimensão do espaço todo. Além disso, elas só vão ser iguais, S só vai ter dimensão do espaço todo se ele for o próprio espaço inteiro. Quer dizer, o único subespaço vetorial de dimensão n dentro de um espaço V que já tem dimensão n é ele próprio, ok? Todo subconjunto LI de V com n vetores é uma base de V. Então, se você sabe que a dimensão é n e você tem n vetores que são LI, ele já é base. Eu não preciso verificar que ele é gerador, ou seja, que qualquer outro conjunto é combinação linear daqueles conjuntos que você tem. Todo subconjunto de V com mais de n vetores é LD. Se vocês lembrarem, a gente falou, né? Qualquer conjunto com 3 vetores no R2 ou no E2 era LD. Qualquer conjunto com 4 vetores ou mais no R3 era LD. Por quê? Porque ultrapassa a dimensão do espaço. Então qualquer subconjunto que tenha mais vetores do que a dimensão do espaço já é um conjunto LD. Não preciso fazer nenhuma verificação. Bom, nós temos um outro resultado aqui que é o seguinte, olha. Supõe que V é um espaço vetorial, dimensão de V igual a n e B uma base de V. Sejam o 1, o 2, o n, vetores de V escritos em coordenadas nessa base B. O conjunto U2, UN é uma base de V, sem somente ser, o determinante dessa matriz é diferente de zero. Por quê? Porque se o determinante dessa matriz for diferente de zero, ele é LI. Se ele é LI e tem N vetores, pelo resultado anterior, ele se torna base de V. Então, uma maneira de verificar num espaço qualquer se um conjunto é base ou não, se você já sabe que você tem N vetores e a dimensão do espaço é N, é jogar numa matriz e calcular seu determinante, dar uma matriz quadrada. Se o determinante for diferente de zero, é base. Se o determinante for igual a zero, não é base. Tá bem? Por exemplo, olha, em P2R mostra que esse subconjunto é uma base do P2. Então, como a dimensão do P2 é 3, e F possui exatamente 3 vetores, a gente pode usar a proposição anterior. E não se preocupar em tentar mostrar que é LI gerador. Tá ok? Então vamos determinar as coordenadas dos vetores F na base canônica do P2. Por quê? A base canônica é mais simples, né? Veja, a base canônica é 1t quadrado. Então, se eu quiser saber como é que eu escrevo o vetor 1 mais t, ele é 1 vezes 1 mais 1 vezes t. O vetor 1 mais t quadrado, que é o segundo vetor do conjunto B, é 1 vezes 1 mais 0 vezes t mais 1 vezes t quadrado. Eu olho para o vetor e eu sei as coordenadas. O terceiro vetor era 1 menos mais 2t menos 3t quadrado. As coordenadas estão aqui, ó. 1, 2, menos 3 na base B. Eu jogo na matriz as coordenadas que eu tenho dos vetores. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, menos 3. Calculei o determinante diferente de zero. Ponto. Já posso garantir que esse conjunto que foi dado o conjunto F é uma base do P2R. São 3 vetores LI e a dimensão do P2 é 3. Tá bom? Proposição. Você já vê um espaço vetorial de dimensão n e B com uma base de V. Sejam o 1, o 2, o n, o k, vetores onde o k é menor que n. Agora eu quero responder a seguinte pergunta. Tudo bem, se eu tenho mais vetores que a dimensão, é LD. Se eu tenho a mesma quantidade de vetores que a dimensão, se ele for LI, é base. Para saber se é LI, eu faço o determinante. E se eu tiver menos vetores do que a dimensão? O meu conjunto pode ser LI, mas também pode ser LD. Não precisa ser obrigatoriamente nenhum nem outro. Base ele nunca vai ser, porque ele já tem uma quantidade de vetor menor que a dimensão do espaço. Mas ele pode ser um conjunto LI também, né? Como é que eu verifico isso? Bom, o conjunto vai ser LI se a matriz formada pelos A e J, as coordenadas desses vetores numa base B que você conhece, for equivalente a uma matriz na forma escada com nenhuma linha nula. Eu pego a matriz das coordenadas dos vetores e escalono. Se no final do escalonamento ela não tiver nenhuma linha nula, o meu conjunto é LI. Se tiver alguma linha nula, o conjunto é LD.
Então, olha, a matriz A e J é aqui, as coordenadas do primeiro vetor, coordenadas do segundo vetor, coordenadas do késimo vetor. Né? Por exemplo, olha, esse conjunto aqui do R4, LI ou LD, são 3 vetores. É menor que a dimensão do R4, que é 4. Eu jogo numa matriz, fiz o escalonamento da matriz e olha, a última linha deu 0. Acabou, se a última linha deu 0, esses 3 vetores são LD. Esse conjunto é LD, linearmente dependente. Logo B é LD. Por exemplo, pega F igual a 1 menos T, menos T quadrado. É LI ou LD? Aonde? Nos polinômios do grau 2. Nos polinômios do grau 2, a dimensão é 3. Então eu tenho 2 vetores, pode ser LI ou LD. Eu vou pegar as coordenadas desses vetores na base canônica e jogar na matriz. Já jogo direto. As coordenadas desse é 1, menos 1 e 0. As coordenadas desse é 0, 1, menos 1. Ó, já está escalonada. E não tem nenhuma linha nula. Logo, F é LI. Ok? Era isso, gente. É importante para a gente saber se o conjunto é LI e LD com quantidade maior ou menor de vetores do que a dimensão. Como que a gente faz? Também usamos processo de escalonamento. Ok? Obrigado. Até a próxima.